O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, boa noite para todo mundo que acompanha o Além do Crime Podcast, nesse horário diferente, né? Vocês, ai, cadê? Era 4 horas, mas tudo bem, porque vocês já sabiam que a gente ia ter convidados especiais hoje aqui, né? Mas antes, claro, boa noite, Penélope. Boa noite, Bruna. E hoje esses convidados mais que especial, hein? Nossa, mais que especiais. E são monstros, são feras, né? No True Crime brasileiro. Assisti muito esse cara. Nossa, e foi um dos primeiros. Fã dele. E foi um dos primeiros que a gente realmente ficou viciado. A gente assistiu todas as temporadas. YouTube. E vamos assistir a próxima temporada. Tá prontinha. Então pronto, ele também tá ao vivo no canal dele, no Instagram dele, é o Christian Costa, né, nosso querido psicólogo criminal, PhD, né, esse perito, é enorme a ficha dele, gente. Hoje Mas em dia... é ficha acadêmica. Ficha acadêmica, não é a criminal. Gente, ficha acadêmica, por favor. E saiu em vários jornais aqui em Manaus, hein? A gente conseguiu bombar aqui. Então vai ter um workshop que a gente ficou batendo aqui pra todo mundo comprar, né? Que vai ser sábado, dia 9, né? E aqui também com ele, a Hanna, né? Celta, que acho lindo esse nome. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Prazer nosso. Espero poder contribuir. Ela é advogada criminal, né? Pra quem não sabe. Também eu já vou deixar aí, vai ficar bonitinho aí toda a descrição deles pra vocês acompanharem também. E o arroba no final vocês vão dar tudo direitinho, né? Pra todo mundo seguir vocês aqui do Amazonas, de Manaus, também o pessoal do Acre que acompanha a gente, Roraima. Zaidan Filho, querido Zaidan, que vai estar com a gente. Amigo! Que vai estar com a gente no sábado, querido amigo. Obrigado pela tua participação. Gente, então vamos lá, né? Hoje esse tema
quando a gente vai começar por ele, né? A gente tem que aproveitar, Sim. porque quando essas feras chegam aqui, a gente tem que tirar tudo que puder, né, Penelope? É verdade. É verdade. Caso muito emblemático Isso. que, bom, Mexeu com o Brasil, vai fazer vários 21 requintes. anos, né? Uhum. É o caso Champinha. Eu vou chamar hoje, eu vou fazer diferente. Ela que eu vou chamar o Ayrton. Então pronto. Que a gente faz uma chamadinha antes, com umas imagens, contando a história, para que a gente não se repita muito na história e comece o bate-papo já direto. Claro. Tá bom? Então pode rodar aí com a voz do Ayrton Martins, nosso querido locutor. Caso Champinha, um crime perverso que abalou o Brasil. Há 20 anos, o país se deparava com um dos crimes mais perversos de sua história. Um menor de idade, Roberto Aparecido Alves Cardoso, de 16 anos, conhecido como Champinha, foi o mentor do sequestro, tortura e assassinato de um casal de namorados chamados de Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19, em São Paulo. O que deveria ser um fim de semana de amor entre dois jovens se tornou um verdadeiro terror durante 5 dias. Felipe logo foi assassinado com um tiro na nuca. Já a adolescente foi estuprada repetidas vezes, não apenas por Champinha, mas por outros homens, comparsas dele, durante 5 terríveis dias. Foi o fim trágico que abalou até as estruturas da justiça no Brasil e trouxe à tona reflexões acerca do destino de criminosos menores de idade. Você vai acompanhar tudo sobre esse e outros casos nacionais agora no Além do Crime Podcast. Pois é, né, gente? Como vocês puderam acompanhar aí, um crime perverso que choca o país até hoje. E uma das pessoas que trabalhou nesse caso, né, que falou na Anatomia do Crime também, né, em vários podcasts também por aí, né, Christian? Eu queria que tu comentasse pra gente, já começando agora, essa mente doentia dele. Ele tinha 16 anos na época. A gente já pode chamá-lo de psicopata desde essa época? Primeira coisa importantíssima você traz. Você falou mente doentia. Não é doença. Não é psicopatia. Nessa idade a gente não pode falar. Há critérios diagnósticos do psicopata que só podem ser dados a partir dos 18 anos de idade. Então, dentro de um critério de avaliação psiquiátrica e psicológica, você pode falar em psicopatia a partir dos 18 anos. Em função de uma estrutura do desenvolvimento neurológico, psicoemocional, das estruturas bases cerebrais, das estruturas éticas, das estruturas morais que vão se formando ao longo da vida. Então, por isso que você não pode pegar um garoto de 14, 15, 16 anos, por mais bárbaro que tenha sido o crime, e afirmar que ele seja um psicopata. Então, nesse caso, o Champinha, ele foi diagnosticado naquele momento com transtorno de conduta. Aí você pode falar, nesse caso, quando é menor de 18 anos, ele tem transtorno de conduta, mas mais importante do que definir efetivamente critérios nosológicos, diagnósticos desse indivíduo, é entender que ele é um predador. Sim. É entender que ele é uma pessoa má. É entender que as manifestações comportamentais dele, disfuncionais, já tinham aparecido antes do crime, efetivamente. Aquele crime, na verdade, ele tem um amplo controle. E ele era um serial killer, ele era um criminoso em série. Então ele rapta esse casal de namorados. Os primeiros 2 dias ele mata, infelizmente, o Felipe. Mas a Liana fica quase 5 dias. Né? Então, até não vou falar muitos detalhes do que ele e outros homens mais velhos, mas ele era liderança com 16 anos. Então, o nível de agressão física e sexual contra essa menina foi absurdo, foi inimaginável. E o Champinha, ele pode ser categorizado dentro daquilo que a gente entende por predador. Predadores humanos, chamados predadores intraespécie. O Champinha, ele tinha uma zona de conforto, ele tinha uma área de atuação, ele tinha um nível de controle sobre as vítimas total, e ele tinha um nível de manipulação e ascensão e ascendência sobre um grupo de homens mais velhos também. Então ali, a personalidade dominante dele, a personalidade já voltada para o crime, estava muito bem estabelecida, aquilo que eu chamo de maturidade criminal. Então o Champinha já possuía a maturidade criminal.
E um deles, eu li em várias reportagens, que a gente fica estudando, né? No meu caso, Penélope é advogada e eu jornalista, a gente fica estudando o caso, e eu vi que um deles, inclusive na época, um desses homens mais velhos, que também ajudaram o Champinha ali, né? Eram capachos dele, comparsas, né? Disseram até assim, para as vítimas antes, por que vocês vieram para cá? Tipo isso, entendeu? Porque aqui é onde ele domina, onde ele caça, como você falou, né? Exatamente, é a zona de conforto dele. E lá dentro, uma coisa que me chamou muita atenção, Christian, também, é que, parece, se eu não me engano, tinham, né, Penélope, 2 mulheres trabalhando também sob comando dele lá na casa, fazendo comida para esses homens, para essa turma, e aqui chamaríamos de galera, vamos dizer, aqui, aqui em Manaus, né? Então, para confirmar isso que você está falando, né? O domínio que ele tinha sobre essas pessoas, né? E o caso do Champinha, me perdoa te interromper, Bruna, é importante a gente saber que algo acontece nesse momento no Brasil. Há uma decisão do Conselho Nacional de Justiça para extinguir os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os antigos HCTPs, os antigos manicômios judiciários. Veja que o Champinha, como maníaco do parque, em algum sentido, e principalmente o Chico Picadinho, foi feito ali, temos 2 advogadas aqui, uma gambiarra jurídica necessária porque esse indivíduo ele não era literalmente considerado inimputável. Se maior de idade considerado um psicopata, com a devida avaliação pelos devidos critérios técnicos científicos, mesmo assim ele não é considerado inimputável, porque a psicopatia, como todo transtorno da personalidade, não é uma doença. E é complexo entender isso. Mas como? Isso é um transtorno de personalidade, está no manual diagnóstico, está no CID-11, está no DSM-5R, e não é uma doença? Não. Transtornos da personalidade são condições, são maneiras e formas de você se relacionar com o mundo e de você interpretar esse mundo, essa realidade, a partir de parâmetros objetivos muito próprios. Então, foi criada uma unidade em São Paulo, né? Foi criada, toda a minha base de trabalho é em São Paulo, nos últimos 22 anos. Então foi criado ali uma unidade experimental. Como para o Chico Picadinho foi feito algo muito parecido, que é a chamada interdição cível. Imagina que eles não podem ficar dentro de um HCTP a vida inteira. Imaginem que é cláusula pétrea da Constituição brasileira. Nós não temos prisão perpétua, nem pena de morte, e nem teremos, porque é cláusula pétrea da nossa Constituição. E nós temos indivíduos que, independente da selvageria, independente da violência, independente de todo o mal que fazem, eles vão sair. Então, todo indivíduo que comete crime no Brasil vai sair, independente do crime que tenha acontecido. Então, Champinha vai sair. Todos os outros serial killers vão sair. Mas o que foi feito para o Champinha não sair? Foi feita uma interdição cível. Então, isso eu chamo de gambiarra necessária, esperada e necessária nesse caso, como está o Chico Picadinho também, para eles não saírem. O que se entende a partir de muitos laudos, muitos bons profissionais, aliás, excepcionais profissionais que avaliaram esses indivíduos, e também o Champinha, entendem que esse indivíduo pode voltar a cometer crimes, e crimes dessa natureza. Então, há toda uma preocupação do Estado, principalmente do Estado de São Paulo, em mantê-lo não encarcerado, mas nessa unidade onde ele não tenha contato com a sociedade. Bom, em algum momento ele vai sair. E agora, existia também o Instituto do HCTP, que era do Hospital de Custódia, que também funcionaria muito bem para esse tipo de caso. Agora não temos mais. Desde quando, Hanna, que você lembra? A resolução começou a valer 31 de agosto, que inclusive é um dia que nós estávamos atuando em um caso que envolveria um HCTP. Nós saímos e a gente disse, ok, o que vai ser feito dessa pessoa? Porque ela não pode ser condenada, ela não vai cumprir uma sentença, mas nós temos todos os laudos, todas as evidências de que a pessoa deveria estar no HCTP. Isso é muito preocupante. E no caso do Champinha ainda mais, porque quando a gente fala de um menor de idade, não se fala em cumprimento de pena, não se fala em uma condenação maior.
ele pode ficar até 3 anos. Essa foi uma preocupação na época, porque esse caso foi muito documentado, ele foi muito comentado, a gente acompanhou praticamente em tempo real, desde que foi noticiado o desaparecimento do casal até eles serem efetivamente encontrados. Eu acho até que esse caso foi um pouco responsável por eu ter decidido estudar a criminologia e atuar nessa área. E na época, quando se soube que o mentor, quem tinha orquestrado tudo aquilo, era uma pessoa só com 16 anos, primeiro foi aquele choque de, é possível uma pessoa com essa idade já ser tão má? Se viu que é possível, infelizmente. E começou o debate. Ele só vai cumprir 3 anos? Felizmente, ele já está há mais de 20 anos, mas existe uma pressão muito grande porque não se tem pena de morte. Então, ele, em algum momento, ele vai sair. O Chico Picadinho, o que ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Eu já ia até falar sobre isso, né? Ele também está institucionalizado. Uma pergunta para os nossos. Eu teria inúmeras perguntas aqui para o Christian, para a Hannah. É um debate todas. Assim. É pena que nosso tempo vai ser muito curto, mas assim. Só para os nossos ouvintes entenderem, né? A questão do que foi feito para o Champinha, uma hora vai acabar. Vai. Né? E como é que vocês entendem esse instituto, né, da interdição à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque eu tenho várias vênias em relação a isso. Não em relação ao estatuto em si, porque o estatuto deve sim dar direito a todas as pessoas com deficiência. Mas qual seria a deficiência? Pois acontece que nós não estamos tratando de uma pessoa com deficiência. Como eu falei, é uma gambiarra jurídica para deixar esses predadores longe da sociedade. Mas é o que está contendo ele lá. Exatamente. É o que está contendo. Exatamente. Então, assim, como é que vocês enxergam isso? Olha, é uma grande encrenca. Também acho. É uma grande encrenca. E aí a gente lamenta quando a gente vê, por exemplo, o direito penal para a direita, a criminologia para frente e as decisões de segurança pública e legislativas do Brasil para a esquerda. São direções completamente diferentes. Não se comunicam, não se conversam. A gente não tem individualização da pena, não temos leis específicas para psicopatas. Como é que a gente resolveria isso? Com uma resolução, com uma lei específica para o indivíduo. Ninguém decide ser psicopata. Eu quero ser um psicopata. Me tornarei um psicopata, me tornarei um criminoso em série. Não. Uma Constituição que você nasce, existe uma série de pré-requisitos ao longo da vida que formam a tua personalidade e cristaliza num psicopata. Então você não se torna, você nasce, você é um psicopata. Ninguém decide sê-lo. Então imagina que outros países têm leis para psicopatas. Tem prisão perpétua, tem pena de morte. Eu não sou a favor da pena de morte, mas a prisão perpétua eu sou a favor. Você vê que a Argentina, aqui do lado, eu fiz uma pós, inclusive, em comportamento homicida em La Plata, na Argentina, e como eles são evoluídos em termos de criminologia, a Argentina, o Chile, o próprio Peru. Acabamos de conhecer, inclusive, a Universidade de São Marcos, ali em Lima, uma universidade que é tinha do século XVI, começou, eles têm muitos estudos nessa área criminológica também. E o Brasil não. Nós não temos banco de dados comportamental, nós não temos legislação específica. A tua angústia, Penélope, a tua dúvida, é a minha, é a nossa. É verdade. É a nossa angústia. Tá, mas como é que a gente resolve isso aqui? Porque data venha também, tem uma série de objeções e observações, mas como que a gente trabalha com indivíduos desse nível de periculosidade, reincidentes natos, com maturidade criminal? Não temos legislação, não temos unidades prisionais para isso. Eu acabei de fazer uma pesquisa em São Paulo, na penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos. São mais de 2.000 criminosos sexuais. Ali, inclusive, esse livro sai dessa pesquisa, que à época foi minha pesquisa de doutorado também. Então, imagina que ali tem indivíduos que são criminosos em série sexuais, porque o criminoso em série não é só o assassino em série. Os criminosos sexuais também
são criminosos em série. E observem que no Amazonas, essa nossa região, os crimes sexuais crescem em progressão geométrica. Então, nós temos muitos champinhas no Amazonas. Muitos, isso é verdade. Obrigada, Nietzsche. E hoje também, é importante destacar, a gente não tem mais aquele conceito de a pessoa vai para o HCTP, ela vai para uma instituição e ela vai ficar o resto da vida ali. Não vai. Hoje nós temos uma súmula do STJ que ela estabelece que o período de cumprimento de medida não deveria exceder o que seria a sentença se ele fosse imputável. Sim. Então, se a pessoa seria condenada a 20, 30 anos, ela não pode exceder esse período cumprindo a medida. Então, imagina uma pessoa que é condenada, que vai para a instituição com 20, 25 anos, cumprir 30 de medida, ela ainda sai muito jovem e provavelmente sem um tratamento ou um acompanhamento que poderia fazer a diferença. Então, é muito preocupante. A gente não sabe para onde essas pessoas vão. Não, porque eles. É aquilo que o Cristian estava falando, né? Eles vão repetir o crime. Não tem como. De outras formas, inclusive, que eu acredito que até dentro da cadeia parece que se aperfeiçoam. Infelizmente, não tem uma verdadeira ressocialização dentro da cadeia. A gente tem um grande problema que a gente junta todo mundo no mesmo bolo, trata todo mundo igual, né? É aquele que é devedor de alimentos junto com aquele que matou, esquartejou não sei quantas mulheres. Penélope. Né? Penélope. Gente, que a gente está se conhecendo hoje. Eu cheguei do avião, tô cansado. Mas eu tô chegaram aqui. agora há pouco, Chegamos, gente, tem 2 horas. Tem 2 horas que a gente chegou de São Já Paulo. enfrentaram esse trânsito, nossa. Nossa, super parado o trânsito aqui em Manaus. Mas a tua indignação, a tua dúvida, a tua observação é minha. Eu trabalhei 15 anos em presídios. Foram 15 anos trabalhando dioturnamente em unidades prisionais, incluindo as penitenciárias federais e unidade de HCTP. E eu desenvolvi um projeto para isso chamado AMACRE, Avaliação do Grau de Maturidade Criminal. Uma das unidades militares que eu trabalhei, eu consegui fazer a individualização da pena, que é simplesmente cumprir o artigo 5º da Lei de Execução Penal. A LEP é uma lei muito boa, mas não se cumpre no Brasil. Então, tem uma previsão na LEP de você individualizar a pena a partir de características muito pessoais, individuais e de personalidade desses indivíduos. Só que não há, dentro do Departamento Penitenciário Nacional, que hoje até mudou, fui colaborador de Brasília por 2 anos, de 2006 a 2008, com o Ministério, com o DEPEN, e eu lembro que, à época, eu ofereci um projeto de estudo nacional sobre o perfil criminológico, o perfil criminal, para fazer um estudo epidemiológico no Brasil. A princípio foi aceito, depois com as mudanças de governo, não deu prosseguimento. E ali eu propunha também que as comissões técnicas de classificação dos presídios, CTCs, tivessem maior gerência sobre a divisão da cela de trabalho, para você saber quem é aquela pessoa. Cada um tem um histórico, cada um cometeu um crime, cada um teve um processo decisório no seu crime. E o processo decisório de quem comete o crime fala muito da sua personalidade, de quem ele é realmente, da sua estrutura cognitiva. Então, existem projetos nossos do SECRIM que existem, já existem. É só colocar em prática, né, de como fazer, inclusive, análise de perfilamento e análise para individualizar a pena. Então, isso é respeito ao ser humano também. Sim. É o que você falou muito bem. Você pega a pessoa ali, você usou o exemplo da pensão. Do cara da pensão, isso dá prisão no Brasil. Dá prisão. E põe ali com um matador do tráfico de drogas, um faccionado, né? E você também coloca um criminoso em série, você coloca ali um estuprador em série, tá todo mundo junto. Todo mundo junto. E isso aumenta a maturidade criminal. Isso cria uma contaminação dentro do ambiente penitenciário. Isso eu pude ver na minha prática, no meu dia a dia trabalhando com isso. Então, há propostas, há projetos. Hoje a minha grande bandeira, muitos defendem essa bandeira comigo, é exatamente trabalhar nisso. Perfil, individualizar a pena, ter unidades especiais para psicopatas, pelo menos você separando esses psicopatas, por mais que não tenha prisão perpétua, mas eles não contaminam os outros presos. E quando eu falo em contaminação, não é que você conviver com um psicopata, você se tornará um psicopata. A contaminação é o nível de influência que você tem com essa pessoa. Né? Vai dominar ali. Exatamente. Então imagina quando você casa com alguém,
Você pega trejeitos, a maneira de falar, de se comportar dessa pessoa. Então, imagina um ambiente penitenciário, porque você tem que sobreviver ali dentro. E o maior instinto, o mais poderoso dos instintos, é o instinto de sobrevivência. Então, esses indivíduos se adaptam, se modelam e vão repetir comportamentos. Então, conviver com psicopatas traz esse malefício. Eu vou dar até um exemplo, que não tão recente, mas um pouco recente, o próprio Champinha comandou uma rebeliãozinha ali, não foi? Ele era o líder. Ele né? sempre o líder. Ele é uma figura muito, até endeusado por alguns. Ele tem crime, né? destaque. Não, hoje em dia eles têm fã-clube, né? Já tinham. Esse pessoal tá tendo fã-clube, a Suzane, tá em alta. Olha, muitos desses casos, a Hannah sabe, ela atuou em alguns também. Temos a série Anatomia do Crime, e muitos desses casos eu atuei, periciando, junto. Só que por questões éticas da psicologia, eu não posso dizer quem eu avaliei, diagnóstico, qual caso eu atuei. A maioria desses casos eu estive direto ou indiretamente ligado, como a Hannah também. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu trago essa informação? Que realmente as pessoas... Há criminosos dentro do ambiente penitenciário que são endeusados, que são tratados ali com... Eles trataram o mundo com requinte de crueldade e são tratados ali com requinte de mordomia. Né? Laudos que eu fiz dizendo, olha, essa pessoa é tratada como uma celebridade. A pessoa tem regalia. Suzane von Richthofen era dentre uma tantas outras, né? dentre tantos Suzana outros namorou criminosos. até uma poderosa lá dentro, né? Eu soube no livro do Ulisses, ele fala com a Sandrona, só para ter o poder ali. Por isso que você falou, né? Eles têm que estar separados. Senão eles vão manipular todo mundo ali. Vão ser os deuses ali da prisão, né? E eles têm ótimo comportamento. Quem Tem acha ótimo que o comportamento. psicopata vai ser o que vai O arrumar doidão, né? problema, não, ele tem comportamento exemplar. Isso é interessantíssimo que a Hannah está falando, porque são os melhores preços. É um amigo do psicólogo, amigo do diretor, é um amigo do dentista, é um médico, amigo do farmacêutico, ele é um amigo de todo mundo. E ele faz que os outros ajam por ele. Rebeliões, ele não aparece. Eu lembro aqui em Manaus, no ano de... Mas ele pode fazer com que a rebelião Que história tu organizar. 2001. Ele nunca é pego com É que nada. vocês são jovens. Eu acho que a Penélope tem quantos anos, Penélope? 43. Você é jovem. 36. Vocês são jovens. Eu tenho 48. A Hannah... Não veio o A cara. Hannah vai... Olha essa carinha de 20. Eu apanho em casa depois, a idade dela. E aqui teve uma rebelião. Eu comecei a minha vida... ia falar no crime. Eu tenho essa mãe sem querer também, sai, né? Você fala no Mais de 20 anos atuando no crime. atuando no Não. crime. A Não. pessoa chega do nada, o quê? Mas eu comecei a minha carreira como psicólogo criminal aqui em Manaus, ano 2000, 2001, no HCTP, ali na 7 de setembro, onde era também o Ao lado do- Vidal da Vidal Pessoa, e Pessoa. atuei por ali também. E ali teve uma época, no meu primeiro livro eu conto essa história, nós tínhamos um personagem ali dentro, não sei se vocês vão lembrar o nome dele, que era o Pantera. Né? Antigamente o Pantera era um criminoso muito famoso aqui em Manaus, e ele era uma pessoa que ele enganava todo mundo no presídio, inclusive a mim ele enganou, dizendo que era a pessoa mais... Esse livro aqui, né? Tem um anterior a esse ainda. Depois a gente Esse vai é o mostrar segundo mais, e ali é. o terceiro livro, vai virar um box daqui a pouco de Show. livros. A gente quer, a gente A quer. Hannah vai lançar o dela sobre Muito abdutoras bem, fetais tudo também. certo. Ela vai Vai falar um pouquinho sim. sobre isso. Mas essa questão do Pantera, ele foi um cara que ele organizava rebeliões ali e arrancava a orelha dos criminosos. Eu vi um dia desse sobre ele. Né? E esses indivíduos que sobreviviam ficavam com a gente no HCTP, os sobreviventes. Né? Então, o nível de selvageria, o nível de brutalidade, de violência, eles organizam nas rebeliões e eles não aparecem. Isso é impressionante, psicopatas têm isso. Então, eu acho que é um problema de saúde pública, é um problema criminológico, é um problema institucional, é um problema legislativo, é um Sim, problema tudo isso, do né? direito, é um problema social. Quando a gente espreme tudo isso, é um problema social que a gente tem que resolver no Brasil. Ou a gente olha
com profundidade, com responsabilidade. A gente vê que cada governo que entra traz um monte de secretário, traz um monte de ministro, as coisas não acontecem, as coisas não evoluem, não se organizam, e o Brasil continua tomando decisão de segurança pública por base política e não a partir de ciência forense. Concordo A gente plenamente, sempre fala isso, né? sobre Os isso. especialistas que a gente traz. E assim, nós do povo somos os responsáveis por mudar isso, né? Então, a gente tem que realmente pensar nessa questão do psicopata, porque cada dia parece que virou realmente uma pandemia. Sim. Quando você olha os crimes, eles estão cada vez mais cruéis. Exato. Ainda bem que hoje a gente tem a mídia, porque a gente fica ciente do que está acontecendo. E é importante que se fale sobre isso numa tentativa de evitar que essas coisas continuem acontecendo. E eles adoram aparecer também, né, Penélope? Eu tava vendo Também. recente também. Agora foi esse ano. Eu vi o rapaz que matou ele tava trabalhando na casa dessa senhora, não sei se foi em Rio, São Paulo, não lembro agora. E a pessoa perguntou dele, os repórteres, por que você matou? Aí ele disse que ele queria virar um filme da Netflix. Se a minha vida daria um seriado. Ele queria super novo. Ela deu um emprego, deu acolhida para ele. Foi. Parece que eles não se acertaram muito com os termos para o trabalho. Ela demitiu ele voltou e acabou matando ela. Isso é tão perigoso, né? Quando a gente contrata as pessoas e às vezes nem você contrata. Semana passada, aquele caso rapaz em Sorriso. horrível em Sorriso. E ele era procurado por 2 crimes, um parecidíssimo, que ele tinha entrado na casa de uma vizinha, abusado, tentou estrangular, mas ela conseguiu escapar. Sim. E ele já tinha outros crimes. Ele já estava até procurando o segundo, né? O delegado ele já estava sendo procurado, né? E aí ele estava escondidinho, porque ele dormia lá na obra. Ou seja, você não pode confiar. Não tem como confiar, a gente não sabe. Psicopata não tem cara, né? Não tem cara. As pessoas perguntam, qual é o perfil do abusador? Qual é o perfil de quem estupra? Ele não tem uma cara. E ele tava esperando só ela, né? No caso dele, pelo que eu entendi, ele tava esperando a... Ele tem a presa, né? Ele tava caçando a mulher, né? Não as meninas. A presa dele, né? Gente, eu vou dar só um minutinho aqui pra dar uns recadinhos, né? Então, o bate-papo tá tão bom. Eu falei que a gente ia fazer o sorteio dos livros da Valê. Hoje eu gravei, tá gravado. Amanhã a gente solta no Um Jornal e no Além do Crime, tá bom, gente? Tá tudo bonitinho gravado, eu fiz hoje de manhã. Só que não vai dar tempo de a gente passar agora. Então aguarda o coração que amanhã vocês vão saber quem ganhou. Quem ganhou os 2 livros da Valê, que apoia a gente culturalmente aqui, a editora Valê, né? Meu primeiro, um dos meus livros, que é o Se o Mal Tivesse Nome, foi pela Valê. Olha aqui, mostrando. Já mostrei até pro seu Isaac, que eu falei que você estaria aqui em Manaus. Ele, fez mais um livro com a gente. Eu digo, faça de novo, vamos já fazer algum outro livro. E o pessoal pede muito esse livro. Não, isso é verdade. Ele tá esgotado, o pessoal A gente vai lançar pede direto. uma segunda edição, né? Por enquanto, quem quiser, tem no site. Fala aí pro pessoal. Se o Mal Tivesse o Nome, esgotou todas as tiragens. Isso aqui eu achei no Sebo, gente. Isso aqui é de Manaus. Nós temos um e-book dele, então entra no site do Secrim ou no meu Instagram, que é o Christian Costa 1875, ali a gente consegue liberar também o e-book. O site do Secrim, que é o secrim.com.br, você consegue também. E temos livros físicos do Dilema das Crianças de Vermelho. Vamos falar um pouquinho desse livro agora? Vamos abrir e abrindo ele aqui. Pode abrir. Essa aqui foi uma ampla pesquisa que culminou no meu doutorado. E a Hannah sempre diz, olha, tu tem que explicar o título desse livro. Então pronto. Para as pessoas entenderem. É importante, né, Hannah? E ela briga comigo. Eu gosto muito desse título, por quê? Eu avalio criminosos sexuais há 22 anos. Faço perícia, avaliação, pesquisa, atendimento de criminosos sexuais exatamente há 22 anos. Então, o primeiro foi lá no HCTP aqui em Manaus. São exatos 22 anos. Quando um abusador age com uma criança, essa criança é filha, é sobrinha, é neta, é enteada. É uma criança, é um adolescente, se a gente falar estupro de vulnerável, que é até os 12 anos de idade, menores de 12 anos, na verdade menores de 14 anos, né? Menores de 14 anos, mais especificamente.
Então, nós temos o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. E são crianças, então não dá para dizer que um menino de 11, 12 anos, 13, não é uma criança. É um pré-puber, é um pré-adolescente, mas ainda com toda a categorização de criança. Por isso que eu chamo de dilema das crianças de vermelho. Então imagina o dilema dessas crianças que são abusadas por quem deveria amá-las, protegê-las. E é o pai, é o avô, é o tio, é um irmão, é um primo, é um padrasto. Então olha o dilema delas. Muitas crianças e adolescentes, quando você avalia, elas se sentem culpadas porque destruíram a família. Quando entra processo, avaliação, justiça, perícia psicossocial, escuta especializada, quantas crianças não se sentem culpadas? Elas ficam num dilema. E aí eu faço uma analogia com a Chapeuzinho Vermelho, naturalmente. Quando Pierrot escreveu na França a história da Chapeuzinho Vermelho, foi para proteger as crianças. Então a gente criou uma alegoria, o dilema das crianças de vermelho, quando os abusadores decidem agir. Então, por isso que foi esse tema. Maravilhoso. Fica claro isso? Pra mim ficou. Pra mim também. Tem uma briga comigo, você Não. tinha que ter O mudado. pessoal me Gente. manda mensagem perguntando o que quer dizer esse título. Aí eu já respondo, é melhor ler o livro, já descobre. Gente, isso daqui fala, então, das crianças, dos abusos sexuais. Em Aí relação fala de a- 80 abusadores. E todos os 80, eu ponho aqui. Eu pensei muito, né, Randa? A gente pensou muito se no último capítulo a gente ia colocar o que cada um fez. E a gente colocou. Aqui dos 80 avaliados, aqui tem um resumo do que cada um fez. É pesada, uma leitura pesada. Aqui a gente fala sobre a estrutura de personalidade, as avaliações que foram feitas, de personalidade, projetivos. Eu criei uma avaliação, avaliações neuropsicológicas também, para entender o processo decisório desses indivíduos. Então foi um estudo de 5 anos, né, para a gente, que, repito, foi meu doutorado e também para originar esse livro. Então, me preocupa muito o crime E sexual. aqui em Manaus, demais. aqui no Amazonas, Sim. eu acho que na região norte, Como um todo, né? como um todo, Uhum. a quantidade de crimes sexuais em relação às crianças Uhum. tem, assim, aumentado vertiginosamente, né? Inclusive, a gente tem uma delegada muito atuante aqui, Ai, a doutora beijo, Joyce doutora Joyce. Coelho. Beijo Uhum. pra senhora. Da Nossa Dépica? parceira Da é ela Dépica. mesmo. Nós teremos um evento conjunto na quarta-feira, Olha. vocês estão convidados, obviamente. Olha, vamos estar lá, eu vou com Vamos. certeza. Vai ser aqui no auditório do Detran. A gente bate foto, filme e manda no Instagram para todo mundo ver no Show. site. Pronto. Tá aí. E- Manda pra gente também a divulgação, pra gente divulgar. É isso mesmo. Mas eu vou te dizer, infelizmente, eu sou de Porto Alegre, venho lá do Rio Grande do Sul, e os números lá também são São alarmantes. assustadores. Gente. Então, às vezes muda um pouco a mentalidade, muda um pouco o que está por trás daquele abuso, mas os números lá também são assustadores. Hoje, com as redes sociais, com a internet, a gente começa a ter novas modalidades de crimes sexuais. Então, Sim. começa o aliciamento por redes sociais, começa o compartilhamento, a venda desse material pela internet, e uma vez que caiu na internet é muito difícil conseguir ir atrás. Então, infelizmente, não é uma exclusividade do norte. No sul também. Em outros países a gente tem números também assustadores. Então, infelizmente, não é só aqui. Eu vou até aproveitar o gancho, Claro. gente, porque o nosso tema da semana que vem é um caso que foi daqui de Manaus, eu acho que foi nos anos 80, sendo um caso Rebeca, uma menina de 13 anos, que foi assassinada a facadas pelo pai, que na época quem acusou foi até a mãe. Estavam também dizendo que talvez ele tivesse abusado dela, mas eles tinham dinheiro, né? E aí ele alegou na época estar possuído por um demônio, alguma entidade. É muito comum isso, é muito Eu comum. nunca vi uma entidade possuir alguém e mandar capinar um lote, é. revocar Não uma parede. Não trabalhar, né? Fazer uma Não. comida, passar uma roupa. Poxa. As entidades só mandam matar, hein? Curioso isso. E aí os convidados, a gente vai convidar a Mari Reis, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que depois a gente vai bater um papo.
off. aqui. Nossa amiga psicóloga, que sempre tá aqui com a gente, bate a carteira aqui já também, né? É. Todo o ponto. E a Trícia Tadros, é uma apresentadora, pesquisadora, tradutora, revisora de livros, Trícia Tadros, que vai estar aqui com a gente também semana que vem, quinta-feira. A gente volta ao horário normal, às 4h em Manaus, né? Hoje Sim, esse horário, a culpa foi nossa. A gente estava chegando de São Paulo e o voo não deu para adiantar o voo. Às 4 horas a gente estava no avião Estava no ainda. avião. E aí, eu só quero dar um oi aqui pra galera que tá falando com a gente, né? Sim, sim. Hoje a gente tá assim, o roteiro tá aqui, eu já até larguei de mão. Já. Já que eles foram falando, Porque- tudo que a gente ia perguntar, vocês já foram falando, então a gente tá deixando. A professora e doutora Nazaré Pereira, que é psicóloga também, tem um programa aqui, ela tá dizendo que o programa tá excelente. Grande abraço Tá. para ela, muito obrigado. Pessoal aqui, Andréa Fernandes, tá sensacional o programa. Lu Alves, parabéns, muitas informações importantes. Lourdes Cardoso, muito bom, maravilhoso, parabéns, né? O programa tá muito bom hoje, maravilhoso. Olha que legal, gente, então obrigada. Obrigada. Todo mundo que tá participando aí com a gente agora nesse horário diferente, mas que tá muito bacana, né, Penelope? Tá demais. Christian, posso te fazer uma pergunta? Essa questão que chama muita atenção é quando as pessoas se reúnem para cometer um crime muito cruel. Você consegue chegar a uma conclusão do porquê que elas se reúnem? Parece do que lixamento? Ou não? Não. Por exemplo, Champinha se juntou com entendi. aqueles O grupo, homens, né? E todos cometeram um crime cruel. O que leva pessoas a se juntarem para cometerem um crime tão cruel? Tem um parceiro meu, o Dr. Kevin Beaver, da Universidade Estadual da Flórida, que a pesquisa dele, a base da pesquisa dele são as gangues americanas. E ele chegou no gens guerreiro. Ele pesquisa muito essa área. Ele continua em Tallahassee com as pesquisas dele. Temos alguns artigos que a gente escreveu juntos para revistas americanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma preocupação no mundo, Penélope, Bruno. Porque pessoas se reúnem para fazer o mal. Você vê o Hamas, você vê na África, você vê facções no Brasil, você vê... Aqui no Amazonas tem a Família do Norte, aqui tem braço do Comando Vermelho, primeiro do PCC, agora no Sul... Agora surgiu a Família do Sul. A Família do Sul, no Sul, tem um grupo em Santa Catarina. Então, eu tive a oportunidade de periciar em penitenciárias federais, de fazer avaliações em narcos traficantes, quando eu vou citar os nomes, mas praticamente todos. Então, imagina que esses indivíduos, eles se reconhecem, Penélope. Vou falar primeiro dos grupos faccionados que agem junto. Você, por exemplo, vê grupo de jovens que olham para o crime de uma forma glamurosa. É glamuroso. Eu já fiz entrevista no Rio de Janeiro com jovens que eram aviãozinhos do tráfico, que a meta de vida deles, sabiam que eu viver pouco, mas a meta era ser o dono do morro. Era a meta de vida. E eles não falavam isso por falar, com convicção cognitiva. Então imagina que as pessoas se atraem. Então, algumas gangues, aqui em Manaus, que a Hannah está chegando hoje, ela não conhece a terminologia do amazonense. A galera. Então aqui são as galeras. Galera. Teve uma época aqui em Manaus que foi um problema quase social, os ataques de galeras. Sim, brigas verdade. de galeras. Com tessado, com Tessado, pedra, medieval, peixeira, coisas bem medievais medieval. aqui. Então, o que faz uma pessoa atrair a outra? Então, nós temos quesitos, hoje eu estudo muito a questão da moral. Então, você observa que existem identidades éticas e morais, ética é uma coisa, moral é outra, e a moral é quando eu tenho a percepção do que é certo e errado. Temos, por exemplo, uma moral universal, não matar. Nós temos assassinatos nos últimos 6 milhões de anos. Nós temos uma evolução científica, social, tecnológica, e as pessoas continuam cometendo os mesmos crimes de 100, 1000, 2000, 3000 anos atrás. Então observem que, estruturalmente, a violência é um arquétipo muito poderoso. O que sai desse arquétipo, para fugir um pouco, é que eu sou junguiano, então vou falar em arquétipo, que são comportamentos padrões que vão ser repetidos ao longo de gerações. Então, por exemplo, a figura de um guerreiro é um arquétipo, de um sábio um arquétipo, de uma mãe um arquétipo, que são coisas que tem em todas as civilizações, em todas as línguas, em todas as épocas.
Em todas as épocas, houve grupos de pessoas que se identificaram para fazer o mal. Olha o nazismo, Sim. olha os grandes grupos. A gente chegou agora do Peru também, estávamos em Cusco. Então, o que os espanhóis fizeram com o Império Inca? Um absurdo que foi feito com o Império Inca. Inclusive, algumas expedições saíram de lá e vieram bater aqui no Amazonas, né, e para fazer o mal com os nossos índios aqui. Então, quando você Isso olha... ninguém fala, Então são infelizmente. grupos. Então acaba que são grupos. Inquisidores. Nós conhecemos agora também o Palácio da Inquisição em Lima. É uma das últimas inquisições que os espanhóis mantiveram depois que foi extinto na Europa. Foi na América do Sul. Você vê hoje, por exemplo, grupos de jovens que estupram. A gente tem hoje o Discord, inclusive lá com a nossa querida amiga Carla Albuquerque, que chegou na mão da Mídia Land, já gerou um programa no Fantástico. O Discord Eu lembro tem ali, sido sim, um problema para as crianças. eu lembro ali a né? gente, final de semana em casa, a Carla nos ligou no final de semana, na hora que chegou, o que a gente faz com isso? E fizemos um programa para atiçar, né, ao vivo ali na Mídia Land, para atiçar esses meninos para aparecerem. Isso foi tudo encaminhado para a polícia. Ainda a Carla é muito atuante com o Discord, ajudando em muitas prisões no Brasil inteiro. E essa é uma nova modalidade de jovens entre 15 e 25 anos que se identificam em cidades diferentes, que estupram e fazem meninas se mutilarem, se cortarem e se matarem. Então, é uma identificação. Então, tem um galeroso, tem as gangues americanas, tem os grupos extremistas religiosos que querem matar em nome de Deus. Ninguém mata em nome de Deus. As pessoas matam em nome de si próprias, atribuem essa responsabilidade a uma outra entidade. Então, a gente tem que perceber que as questões morais são as questões que devem ser observadas e trabalhadas no ser humano, seja ele andando sozinho, em grupo, matando em grupo, estuprando em grupo, faccionados, etc, 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 os grupos radicais, e agora com o advento do Discord. Então, as questões morais, de decisões morais, que fazem o indivíduo cometer o que é certo ou errado, nesse caso, o errado, e fazem esse errado sem perceber que é errado, ou simplesmente não se importam. Então, são as questões que a gente deve se debruçar e entender agora. E essas gangues, em geral, são grupos, tem um número estabelecido, você consegue numerar essas pessoas. Mas quando vai para redes sociais, como no caso do Discord, é uma proporção absurda. A gente não consegue saber quantas pessoas tem naquela sala, não dá para saber quantas pessoas estão recebendo aquele material. E, em geral, são pessoas muito jovens. Inclusive, Hanna, deixa eu só... Desculpa te cortar, mas Sim. é porque a gente gosta de chamar a atenção para o nosso público. O Discord é um aplicativo, né? E ele tá assim, no celular da criança, disfarçado ali, Ele né? popularizou Pode muito vir um pra joguinho, games. né? E aí as crianças Basta atenção. vai saindo de uma sala para outra e as coisas vão acontecendo. Às vezes os pais não têm essa atenção, acham que é só um joguinho inocente. Bobo, Quando começou a se falar nesse caso, a gente tinha muita dificuldade de explicar para as pessoas o que era o Discord. Eles disse, mas é um bate-papo, é um aplicativo, a gente precisava explicar, porque os pais não sabiam o que procurar, algumas polícias não sabiam muito bem como funcionava aquilo, e hoje a plataforma do Discord, que ela surgiu muito pela questão dos games, depois na pandemia, o pessoal das turmas de escola se reuniam, faziam as atividades, mas a plataforma em si, ela tem uma política muito fechada, é muito difícil conseguir que eles forneçam informações. Então, esse caso, ele chegou na mídia, acho que foi em março, e até hoje tem dados que o Discord não liberou. Então, levou alguns meses para a gente conseguir um contato com um representante no Brasil. E mais grave, existe correlação com ataques às escolas. Com ataques às escolas. Eu já ouso ia- dizer que é Era uma meu próximo espécie tópico. é a Deep Web vindo por É- meio de um aplicativo É a Deep Web na na superfície. superfície. Porque eles pegam adolescentes, jovens, eles já têm uma ideação suicida, eles já não têm um conceito muito bom deles mesmos. Eles pensam, eu vou me matar. E aí ele chega e diz, não, já que tu quer morrer, leva mais uns.
Então, teve ataque em escola que o menino estava entrando e o outro estava monitorando por fone. Caramba. Ele dizia, não, eu vou entrar em uma outra escola também. Entra nessa cidade que eu entro na outra. Mas ele estava em casa, ele estava só atiçando O outro, o né? outro. Pra fazer. Seria um elo mais fraco. Eu ia até entrar, eu até anotei aqui, massacres em escolas. Eu ia perguntar se vocês chegaram a atuar em algum momento, porque, né, aquele último que o cara. Uma creche, é um absurdo. Que bom que você tocou nesse assunto. A gente respeita opiniões dos profissionais. Cada profissional ele vai olhar para um fenômeno a partir do seu referencial teórico, da sua experiência, da sua análise, da sua sensibilidade. Mas eu preciso dizer que os ataques às escolas não têm nada a ver com bullying, como está se defendendo. Importantíssimo esse Não alerta. tem o bullying, quem é vítima de bullying é vítima. Então você não pode fazer de vítimas agressores e potenciais. Vejo que esses jovens, em sua ampla maioria, para não dizer sua ampla totalidade, são meninos, são homens que matam com várias justificativas, com a justificativa do covarde, para dizer que alguém fez algo com eles. Pode até acontecer. Mas se fosse um bullying verdadeiro, eles iriam diretamente no seu agressor. Porque vítimas de bullying têm um agressor específico, tem um nome específico, ele tem um rosto específico, ele tem um histórico interrelacional com essa vítima específica. Então, precisamos entender que o pensamento radical, que a crença radical desses agressores, não são em função de um trauma específico do bullying. São outras coisas que devem ser analisadas, que devem ser observadas, principalmente no entendimento dos comportamentos radicais e dos comportamentos que você vê em grupos extremistas. É o comportamento extremista. O que faz um jovem entre 15 e 25 anos ser extremista, ser radical, interpretar sua realidade de maneira que hoje eu tenho que matar inocentes, como foi em Santa Catarina, bebês, crianças muito jovens. Aqui nós tivemos também. Nós tivemos, acho que pelo menos 3 casos. Que foi logo em seguida. Esse ano Aconteceu foi em um Santa garoto Catarina, que... aconteceu em São Mas Paulo, ele não chegou a aconteceu matar, esse né? Ele não ano. chegou a matar. Não chegou a matar, Mas não. ele chegou com uma faca, se eu não me engano. Ele na chegou escola a particular, uma escola esfaquear. particular. Eu lembro dele. Ele chegou a esfaquear uma menina, salvo engano, inclusive na cabeça, porque tinha um vidro assim, ele tentava esfaquear. E, assim, é uma situação muito complicada. É lógico que, como envolve menor, a gente não tem grandes informações, né? A gente não sabe se ele estava envolvido no Discord, a gente não sabe o que aconteceu especificamente, né? A gente só sabe do fato que alarmou a cidade. E isso foi importante, é importante que você fale para as escolas e os pais também, né? Porque tudo há uma associação e esses menores, eles estão desassistidos. Os pais deixam no celular, eles veem o que eles querem, né? O que mais chama atenção. E acontece esse tipo de coisa. Acontece tanto os massacres quanto o bullying. Acontece várias atrocidades, né? Então isso é importante também que se diga. Exatamente. Quando começaram as primeiras denúncias do Discord, muita gente tinha aquela primeira impressão de dizer, isso é jovem da periferia, são pessoas muito pobres, muito desassistidas. A grande maioria, não. Os meninos que foram sendo descobertos, que a família foi sendo contatada, não eram meninos da periferia. Eram meninos em casas muito boas, que tinham seus quartos, que vinham de escolas boas. Alguns chegaram a mandar mensagens quando o caso veio à mídia. Eles escrevem bem, eles vêm de boas escolas. Porque o menino, para conseguir ficar o dia inteiro numa sala do Discord, aliciando, exigindo que uma menina faça alguma coisa de conteúdo sexual ou de mutilação, ele vai estar sozinho no quarto dele. Então ele não está na casa ali na periferia com a mãe, a avó, os irmãos passando. Não, então a gente precisa acabar com essa ideia de que o agressor ele é alguém na periferia que sofre, que não tem família. Não, esses meninos, eles vêm de casas boas, eles têm bons professores
E eles estão fazendo isso igual estão aliciando outros. Ai, gente, eu sei que a gente fica sempre. É muito ruim quando a gente ouve isso com criança, principalmente, né? Um dia eu estava vendo um documentário, o pessoal prendendo pedófilos, que às vezes a mãe, quem se ferra é a família, né? Por exemplo, a mãe chorando, não sabia que o filho era pedófilo, estava mexendo com imagens de criança. Era um absurdo, assim, é muito triste. Como a gente está vendo o Brasil, na verdade, toda a sociedade, Toda a né? sociedade. Declinando, né? Assim. Estamos numa sociedade doente, Cristian. O humano nunca foi totalmente funcional. Nós temos uma sociedade disfuncional, como sempre foi. Então você vê o que eu disse. Os avanços tecnológicos em saúde, em biotecnologia, etc, etc, etc. Eu acabei de chegar aqui, chegamos agora dentro de um avião, então que não existia há 500 a 1000 anos. Observem que a intelectualidade, a inteligência, a engenharia não elimina comportamentos disfuncionais. Cognitivamente temos 10 funções básicas, mas a nossa conduta normalmente é uma conduta disfuncional. Se pressionados, se desafiados, vamos agir de forma inadequada. Temos que lutar diariamente frente aos grandes desafios do dia que começam quando a gente acorda. Você já pode estar se estressando quando acorda, na hora do almoço, no meio da tarde, quando volta para casa, no trânsito, em qualquer circunstância, você tem que manter um equilíbrio psicológico. Então, manter o equilíbrio psicológico não é fácil. Para as pessoas que se dedicam, que fazem terapia, isso é um grande desafio. Então, imagina que o ser humano ele precisa sobreviver. Mas quando ele sobrevive, ele está dentro de um grupo. E temos a individualidade, temos crenças pessoais, e temos a percepção do outro que pode ser amigo ou inimigo. Eu tenho que me defender. Então a nossa espécie é uma espécie violenta, sempre foi. Em algum momento da história evolutiva, isso foi necessário para a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. E nós temos esses marcadores, tanto psicológicos como biológicos, que determinam uma maneira muito própria de agir. Então nós não somos 100% bons, nem 100% maus. Mas, se necessário, a nossa sombra agir, projetar no outro a minha inadequação, que eu sempre vou negar em mim olhar para você, que você tem um defeito, você tem um problema, você tem inadequação, você funciona de maneira totalmente errada, eu não. E isso acontece com os crimes. Quando eu digo é um monstro, é um psicopata, é um louco, eu projeto no outro, eu tiro a humanidade do outro. Na hora que eu digo que alguém que comete isso é um monstro, eu tiro a humanidade. Na hora que eu digo só um louco faria isso, eu desorganizo a estrutura mental dessa pessoa. E não. Qualquer pessoa pode cometer um crime. Qualquer. Não existe uma genética específica. Basta ser um ser humano. O nível de crime, o nível de maturidade criminal, aí sim, alguns fatores como impulsividade, falta de planejamento, desorganização, falta de empatia, vai permear essa personalidade e facilitar a dificuldade que essa pessoa tem com a sua autodeterminação. Então, eu não consigo me autodeterminar para não fazer aquilo. Então, se eu quero fazer, eu faço, ou se eu não quero fazer, eu não consigo. Aí vem uma frase de São Paulo, para aqueles que gostam de ler a Bíblia, que diz que é muito apropriada para a tua pergunta. Que ele diz assim, por que eu faço o mal que eu não quero em vez do bem que quero? Essa é a sociedade. A gente faz o mal que não quer em vez do bem que quer. Ai, gente, só pra Que dizer aula. que... Não, eu tô assim, um deleite aqui, que eu não quero falar nada. Se eu pudesse, eu deixava eles falando a noite toda. Né, gente? Mas, infelizmente, a gente tá chegando ao final. Mas antes, eu quero que vocês falassem um pouco da primeira convenção True Crime na América Latina. Não é isso mesmo que nós vamos estar Que a Hannah em é a presidente outubro. do Congresso. Hanna, então Que vamos legal. falar, Hanna. Fala um pouquinho pras pessoas. Já irem se programando, né? Para ano que vem. Esse é dia 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, lá em São Paulo. E a gente pensou em juntar um time de profissionais que fosse da área do True Crime, que conseguisse falar disso com propriedade. Então a gente tem uma equipe incrível de psicólogos, inclusive o Dr. Adrian Rain, que é o autor da Anatomia da Violência. Ele é muito, muito bom. Então ele já confirmou. A gente tem a Viviane Rojas, o Christian vai estar aqui.
vai estar... Ai, a Joyce, que eu amo. A que Joyce, é podcast, é youtuber, Joyce né? é dos produtores de conteúdo, então Ai, vai que ter a Joyce, legal. vai ter a Renata Quadros, Show. do Recontando Casas, que vai de Curitiba Ai, para que falar com a tudo. O gente. Ivan, né? O Ivan Mizanzuki confirmou Maravilhoso. com a gente, que foi o grande responsável por reacender o caso do Evandro. Uhum. E agora, mês passado, eles foram finalmente inocentados, saiu a revisão criminal. E um dos que tinha sido acusado agora, que é o Oswaldo Marceneiro, vai estar com a gente. Vai estar com Olha a que gente também, maravilha. né? Tem até uma gente. live que a gente fez com ele que ficou muito ruim, dá pra ver que eu não sabia fazer uma live, mas ele aceitou falar com a gente no dia que saiu a revisão. Então a gente Caramba, abriu a que live. legal. Tá com problema no som, tá com todos os problemas, mas foi muito bom, a gente tava muito comovido. Um Com caso. certeza, né? E como todos os casos que alguma coisa vira pano de fundo, a gente não sabe ainda o que aconteceu com o Evandro, mas teve todo aquele circo e a Marion Terra, da Bahia, mãe do Lucas Terra Ah, eu também. já ia te Vai perguntar. estar Vai estar com a gente. Poxa, vai porque ele com- já morreu, né? Faleceu, né? O O pai. pai. Ela tá até escrevendo outro livro, acho que tu me Isso. falaste, E o né? irmão dele vai estar também. O Poxa, Carlos isso vai vai ser vir. muito importante ele falar. Não, é um evento que a gente está unindo, dando voz para vídeo, para familiares da vídeo, para quem pesquisa, para quem Olha, produz no YouTube. E já que a gente está concluindo o programa, elas querem concluir, tá, gente? A gente não tem nada a ver com isso. Pela gente ficava aqui. o Netinho também. Ele E não nós, continua. nós temos um evento aqui, se você me permite. Claro, claro. Que, aliás, por com a favor. grande ajuda de vocês, sua, querido. você foi uma querida para ajudar a divulgar o evento, que a gente vai ter um workshop de psicologia criminal aqui na cidade de Manaus, no sábado das 9 às 14 horas, lá no IAMES. Sim. E agradecer a Kate Sim, também, um beijo pra Kate Cruz. que Foi se dedicou maravilhosa. para fazer acontecer esse evento aqui, Verdade. acreditou nele. Já suou. E vai acontecer sábado, ainda tem vaga, quem quiser entre em contato com a Kate nos Além do cartazes, ou crime, pelo Instagram, é. com a Bruna, com a Penélope, Penélope, com a pode Hannah. mandar. E a gente se encontra sábado, É, a gente então, vai falar para um esse pouco workshop. Vai ser ótimo. A gente vai falar mais do evento lá também, das nossas Ah. presenças. E a Hannah vai dar aula no evento Oh, meu também Deus, eu sobre a pesquisa dela. Ela tem 1 minuto para falar da pesquisa dela. Claro, Nossa, por favor. sim. Esse é Nós o queremos 10. expulsar, gente, daqui. Nossa, Eu queria vai falar no ar aqui, a gente está sendo expulso. Vamos vender, esse é o momento. A minha pesquisa ela trata de um crime muito específico, Uhum. muito novo, que é chamado de abdução fetal, rapto fetal, que é especificamente quando uma mulher, ela escolhe uma mulher grávida, ela vem se apresentando como grávida, ela vivencia aquela gestação, mas na verdade ela está à procura E daquela... começou aonde? Tô chegando lá. Oba, eu já até imagino. Começou onde no Brasil? Estou chegando lá. E quando a gente fala desse crime, todo mundo diz: é o caso da grávida de Canelinha que matou a amiga para roubar o bebê? Eu digo, é esse crime, mas a grávida de Canelinha foi em 2020, se eu não me engano. O primeiro caso no Brasil que aconteceu em 2012 foi em Manaus. Sim, a gente falou sobre esse Vocês caso. falaram que é o A gente caso da falou. Diana. Uhum. Então foi o primeiro caso. Tem um outro caso também que foi em São Sebastião do Atumã. Foi Sim, teve. mesmo modus operandi, mesma aproximação. Então, nós temos 14 casos, 13 Caramba. casos no Brasil. Talvez 14, porque teve um que não foi confirmado ainda. Mas são 13 casos no Brasil, 2 no Amazonas. Estados Unidos. Estados Unidos são 21, 22 A tabulados. Hannah está numa pesquisa com a doutora Ann Bird, do Boston College, para correlacionar o estudo Brasil e Estados Unidos. É importante te dizer aqui, as mulheres que fazem isso não têm doença mental. Não Até- têm transtorno mental e não são inimputáveis. Olha, Até hoje, eu importante. acho que são 48 ou 49 casos no mundo. Então, tem Colômbia, tem El Salvador, tem muito caso no México, tem na África do Sul. Nenhuma dessas mulheres foi considerada inimputável, nenhuma conseguiu comprovar transtorno mental. A própria Diana, que ela primeiro ela alegou que ouvia vozes, que viu o demônio, que alucinava. Nada disso ficou comprovado. Então, elas respondem como imputáveis, elas não são doentes mentais. Inclusive, a última condenação significativa que teve no Texas, que ela foi condenada à morte, eles disseram que uma pessoa, um doente mental, não teria esse grau de planejamento e de sofisticação. Então, elas não são doentes.
A gente estava, inclusive, tentando trazer a doutora Burgess pro evento, mas ela tá com 86 anos. Na Oh, data meu do evento. Deus. Ela é uma fofa. Na data do evento ela já vai estar com 87. E quem quiser, quem não estiver associando o nome dela, Uhum. tem uma série na Netflix que é o Mind Hunter. Mindhunter. E ali, a personagem que eu nunca lembro o nome, Wendy. a Wendy, é a Bud. Ela Representa a Bud. E vai sair, Maravilhosa. acho que o ano que vem, um seriado falando da vida dela com a... Que legal. Acho que é... Da Agora Dakota eu Fanning, não né? lembro se é da Dakota ou é a Elle A Fanning. irmã É dela. uma delas. Ah, porque ela Retratando. foi... E ela tá produzindo ainda. Mas como na data do evento ela já vai estar com 87. Nossa, a gente não- ela ainda produz, né, Ela ainda gente? produz, Não, tem reunião Ela com a é- gente, tivemos várias reuniões no Zoom com ela. Ela praticamente que ajudou o FBI, Sim, né? A montar todo o perfil sim. psicológico. Sim. Ai, gente, eu amo aquela Quem série. deu assisti essa tudo, li o cara livro. de pesquisa, essa cara mais acadêmica para as Uhum. pesquisas do FBI foi ela. Isso o próprio John Douglas tem um Uhum. evento no Boston College que ele fala todo o público do lado dela. Uhum. Quem estruturou cientificamente o criminal profile foi a Anne Bunch. Maravilhoso. Uma pena que a Netflix, olha a dona Netflix, Nossa. cancelou, A terceira terminou a terceira temporada. Eu tava Terceira esperando o temporada. BTK. Eles terminam É. a segunda temporada ali, entregando o BTK pra gente. Pois é, e cadê, E né? nada, né? E um dia desse, o ator que faz o John Douglas, eu acho que ele postou alguma foto de Mighty Hunter. Aí todo mundo ficou meio, ai, vai voltar. Mas não, era só uma laserinha. Era só um TBT, uma coisa assim. O que faz o Ed Kemper ali, ele ficou idêntico. Idêntico. Também achei idêntico. Ele ficou muito, muito parecido. Olha, gente, pra quem não assistiu, assistam. Porque quem Mind gosta Hunter, desse... Netflix. De falar, né, sobre esses conteúdos, é importante que ele foi a base, né? Tanto o FBI quanto ela maravilhosa. A gente já pensou ela aqui no Brasil? Ai, gente. A gente tá. Nossa, A gente estava tentando trazê-la, mas... Vai que ela aparece nem que seja no vídeo lá com a gente, É. lá o raio. Não, mas isso ela se comprometeu em fazer uma um live com a vídeo gente. A gente legal. consegue, mas presencial, que era o que a gente queria mesmo, assim, trazer ela. E- Já fica mais difícil. Mas vai ter muita gente boa. Vai ter a doutora Vai. Alessandra, que é perita de cena de crime. Vai Caramba. ter a doutora Raquel Galinatti, que é delegada já há muito tempo. Uma mulher É incrível. a presidente da Associação dos Delegados do Na Brasil. Depol. E os Faixa peritos, preta taekwondo. os peritos bons Olha. aí, além do Christian. Peritos. Tem gente boa, Tem está muita gente trazendo... A gente tá tentando legistas mais. E está trazendo o pessoal que trabalha na área realmente. Que trabalha. Né? Então, porque tem muita gente que fala... Mas Isso é não tá uma... na área, né? Não, que é psicopata seria... nunca avaliou ninguém Isso da área, nunca dá entrou no tanta presídio, nunca entrou numa confusão. delegacia. A pessoa Ai, por isso que eu Leu- quero fazer psicologia. a Sem pessoa quer leu- dizer que é psicopata. A pessoa leu 2 livros e sai diagnosticando todo mundo em vários programas. né? Adoro, o Christian é ótimo. Mas é por isso que eu quero estudar. Falei pra ele, agora ano que vem eu vou entrar, eu quero fazer psicologia mesmo, depois é Ótimo. isso aí. É um curso Ótimo. maravilhoso. Tem muita Melhor gente coisa. boa. A gente vai falar mais do congresso, a gente ainda está Sim, na fase vão mandando embrionária vídeos dele. que a gente assim. bota aqui também no ar e a gente vai divulgando. Além do crime vai No estar Além lá. do Crime vai estar lá Além também. do crime vai estar lá. Estamos agora na fase de buscar apoios Sim, para o local, sim, para o evento. sim. Essa fase delicada que a gente tem medo que o evento não dê certo, pode dar, pode não dar. A gente está Vai nesse dar momento. certo, Se vai alguma dar, empresa vai estiver dar. nos assistindo Por e favor, quiser Vamos nos apoiar, apoiar. Eu acredito, né? Tem que sim, gente. Vamos lá, pessoal do precisa distrito, muito de apoio. as Olha, seria bom. empresas, né? Ai, gente, infelizmente, Oh. nós temos que ir, né? Infelizmente. Mas assim, foi pra mim, só esse tempo eu já aprendi Gente, uma, não é uma verdade. A gente faculdade. não tem que ir. São elas que Coitada querem. ali. Não é verdade. Elas já botaram a vassoura virada atrás da É. porta. pra Não, gente ir não tem embora. vassoura Eu nenhuma. nem queria que a gente tivesse aqui, essa é a Oh, meu verdade. Deus. Né? Não Por é mim, a gente ia verdade. ficar até. Não, mas assim, a gente aprendeu. Aqui foi uma faculdade. Hoje a gente aprendeu muita coisa, né, Penélope? A gente sempre Muita, aprende. muita. E a gente gosta de esclarecer para a população, a gente orienta. Por isso que é o além do crime a gente chama, né? A É. gente fala além do crime, Além. a gente não fica só nos achismos, eu trago especialistas, a gente A tem gente todo esse sempre cuidado. fala que pega um caso Uhum. e dali a gente Claro. vai Vai abrangendo destrinchando. Muito bom. tudo, né? né? Vai dando as dicas, vai dando orientação, isso é a gente tem muito importante. cuidado. Né, É. com a família. As famílias geralmente as ligam pra famílias. gente. Ai, Eu tive que um bom. caso recente, a gente falou do Acre, aquela moça que o rapaz, o marido tirou a cabeça e levou pra mãe. Uhum. A família entrou em contato comigo, foi super assim, eles mandaram até áudio pra dizer que eles Nós queriam. temos que falar do crime. Primeiro, falar de um criminoso, falar do crime não tem glamour. Isso. Não.
A gente vai trabalhar com sofrimento. Mano. Muito a gente tem que falar sofrimento. isso com muita responsabilidade, com muito Sim. critério, com muita ética. Tem que ter um motivo. O true crime ele tem que ter um motivo de ser em si. Isso. Por que eu faço true crime? Para prevenir as pessoas e dizer, olha, isso existe e se fizéssemos diferente, poderia não existir. Eu acho que essa é a missão do true crime. Inclusive, a gente gosta muito de pegar os crimes que tem processo, a gente abre o processo, Sim, lê sim, o processo, sim. traz o processo. A gente só abriu Né? um agora recente, que foi o da Débora, que eu acho que vocês já ouviram falar, da grávida, né, de 8 meses, que foi o pai da criança que tirou, etc. Uhum. E aí a gente Foi teve aqui, que né? falar, Foi foi aqui. aqui. E aí até agora a gente tem até que esperar o julgamento, né? A gente vai esperar agora para fazer a parte 2. Mas é porque o pessoal pediu muito e a gente trouxe, né, uma pessoa que está direto no caso. A polícia não está se manifestando, porque fora daqui o pessoal se manifesta bastante, a gente percebe, né? Delegados falam, alguns peritos aqui não, é meio fechado. Entendo. E aí é complicado. Mas a gente acabou falando porque o pessoal pediu mesmo, mas com muito Pediu cuidado, bastante. né? Bom, daqui a Foi. pouco, além A do família crime, tava com a vai gente. crescendo, pega o resto do Brasil. Por que não? Amém! Assim eu desejo. Assim, eu te falei que meu desejo é profissionalizar mais ainda e a gente chegar lá, quem sabe, né? Ah, é um Questão lá em trabalho São Paulo. necessário. Mas olha, eu queria, em meu nome, em nome da Hannah, ela vai falar também, agradecer. Estou muito feliz, né? Estou em casa. Oh, que Apesar de bom. não morar mais em Manaus há 22 anos, mas meu DNA é daqui. Sou amazonense, sou manauara. É aqui que minha família está e é aqui que eu me sinto bem. Olha que maravilha. Seja Tá bem-vindo vendo? de volta. Eu tô aqui algumas horinhas, já fui super bem recebida. Ai, Eu tô que adorando bom. tudo, tô encantada. Mas é a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez no Amazonas. Ih, vai ser muito abraçada. Ai, que bom. Nesse que ponto a bom. gente é bem legal. O Vamos dizer, Amazonense mana, vai chegar hospitaleiro. assim, né? Aí vai pegar, né? Negócio de pegar. É. Nossa cara. Já contou pra ela, Christian? Não, deixa ela descobrir Tadinha. sozinha. Na minha Deu vez, spoiler, Deixa não. ela descobrir sozinha. Gente, São 2 beijinhos. abraço, é mana, é Abraço. toque. Vai ganhar presente. Enfim, falando em presente. E vocês vão Bruna, ficar. Ai, falando de presente, ela me lembrou, esqueci. Ai, tem presente? Ai, gente, não foi só eu que ganhei, não, mas aqui. Ai, gente, eu esqueci de tirar. Aqui. Ai, que mandou confeccionar. Que lindo. Pra vocês. Ai, Que lindo, lindo. obrigada. Amamos, muito obrigado. Poxa. Gente, no futuro a gente vai sortear uma caneca dessa pra vocês. Vamos Então, fazer. né, Vamos. compartilhem, comentem, Lindo. curtam Além do Crime. Divulguem as coleguinhas aqui do Amazonas. Verdade. Que a gente quer chegar lá, se Deus quiser. Eu vou estudar pra isso. Com certeza. Gente, é uma honra, né, Penélope? É Uma uma honra honra. novamente agradecer a presença de vocês. Que, olha, eles chegaram, gente, 2 horas, rapidão, pegaram esse trânsito, essa chuva. Só aqui mesmo. E vieram com todo, né? Não, Que bom que tava chovendo. A gente saiu de São Paulo com 33 graus. A gente pensa que vai chegar em Manaus com 50, não tava chovendo Ainda 24 bem, graus. ela já assustada pra aqui. Apavorada. Eu quero nem descer do avião. Quando eu olhava pra bagagem, eu dizia, eu não aguento mais esse calor. Olha, mas aqui tá meio complicado. Um É. dia tá muito quente, outro dia tá chove. é. Vamos ver amanhã. Que a gente tá vivendo um dia por vez aqui. Então, gente, a gente se encontra o Christian e a Hannah também no dia 9, não é isso? Também tem no. Qual é o da Dia PC? No 13, dia 13. Quando é que vocês vão? Vão só em janeiro, A né? gente vai só em janeiro pra passar Natal no Novo. Olha, então vamos fazer alguma coisa ainda. Com Até a gente vai certeza. vamos fazer Vamos alguma coisa aí pra além do Sim. crime. Gente, eu vou falar pra vocês. A gente falou, olha, a gente queria fazer de novo. Eles falaram não. Elas falaram não. Já Christian, pelo amor- deu. já pensou se Não viraliza? queremos Já mais. pensou? Aí, perito, E Christian, a gente famosa. pediu, a Hannah pediu também, nossa, eu tô chegando em Manaus, eu queria fazer de novo esse programa. Não, é só isso. É só Olha, então, na próxima quinta-feira, por favor, esteja aqui se novamente. quiserem vir, toda quinta-feira, 4 horas, a gente pode debater qualquer assunto. Maravilhoso. Não, mas antes deles irem embora, bora trazer de novo? Vamos, Vamos vamos. vir de onde vocês irem embora? Vamos. Enfim, então Vamos. pronto, tá aí, gente. Combinado. Tá Combinado. combinado aqui na frente de vocês. Então, eu quero agradecer né, a companhia de todos que continuaram com a gente até agora. Muito obrigado. Comentem, compartilhem, curtam. Quem mais, Penélope? O arroba no Spotify amanhã já vai estar, tá? Além do Crime Podcast. Vamos seguir, vamos, né? No YouTube. E no YouTube, Facebook, nosso YouTube, que a gente Instagram. quer crescer também o nosso YouTube. Aqui a dona Anne deixa a gente divulgar nosso YouTube também, mas hoje ao vivo é aqui no jornal, né?
Então, gente, um beijo pra vocês. Obrigada. A gente vai, porque agora a gente vai jantar. Eu vou conversar mais com eles. Infelizmente, eu não posso botar ao vivo pra vocês. Fazer uma live. Fazer uma live. Beijo. Obrigada, Netinho. Beijo, Até Netinho. a próxima. Até quinta-feira. Tchau. Beijo. Tchau.